Oi, pessoal, tudo bem? Só vou explicar um pouquinho aqui o arquivo .rmd, que é um template, né? Um exemplinho para vocês usarem para fazer a atividade valendo nota 2, tá bom? É a última atividade valendo nota. Aí depois vocês têm só o relatório e a apresentação final, tá? Então, aqui eu fiz um R Markdown para vocês, isso aqui vai estar no R Cloud, tá? No RStudio Cloud. Então, aqui vocês vão preencher, vocês vão colocar um título, vocês vão colocar o seu nome, o RA, tá bom? E aí, por favor, não mexam em nada aqui, tá bom? Aqui também não precisa mexer em nada. E a ideia é fazer um relatório reprodutível. O que é um relatório reprodutivo? É um arquivo só, em que você vai ler os seus dados, fazer as análises e vai gerar um relatório num formato relativamente elegante, né? Com as saídas todas organizadas, etc. Tá bom? Porque qual que é uma forma de fazer um relatório sem ser um relatório reprodutivo? Você faz as análises no R, e aí você exporta as informações para um documento do Word, por exemplo, e vai colocando manualmente no documento do Word. Isso não é o ideal. O ideal é você fazer tudo dentro de um documento só, porque caso você altere seu conjunto de dados, você praticamente não precisa ficar copiando todas as informações de novo nesse documento do Word. Basta você executar o R Markdown e ele já vai atualizar tudo para vocês, tá bom? Então, aqui nesse outro chunk aqui, eu tô colocando o conjunto de dados que vocês vão usar e nesse outro aqui vocês podem colocar outros pacotes que vocês queiram utilizar, tá bom? Bom, e aí vocês vão ter algumas sessões que eu deixei aqui, e aí essas sessões são obrigatórias, esse é igual para todo mundo. Então, você vai preencher a sua introdução, vai ter um outro documento explicando do que se trata o projeto, tá bom? Aqui eu estou só explicando o que é o arquivo para vocês preencherem. E aqui eu coloquei um exemplo de como você coloca a referência de uma bibliografia, tá? Então, vamos ver o que é isso. Primeiro, deixa eu só rodar esse arquivo aqui, tá? Repara que eu coloquei output como um PDF. É um PDF de um bookdown, porque ele tem um formato um pouquinho diferente, tá? Mas é basicamente um PDF. Então, vou rodar aqui. Ele vai gerar o PDF aqui, eu vou mostrar. Se vocês conseguem ver aqui. Aqui vai ter o título de vocês, o seu RA. Repara que aqui tem essas mensagens, que é um problema. Não quero que isso aqui apareça no meu relatório, certo? Eu vou ter uma seção 1, vou preencher a minha introdução, depois eu vou preencher o banco de dados, análise exploratória, etc, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos. E eu não quero essa mensagem aqui. Isso aqui são mensagens de quando eu carrego alguns pacotes no R, ele coloca esse tipo de mensagem. Se eu não quero que isso apareça no meu relatório, então eu tenho que pedir aqui, eu coloco, aonde eu estou carregando o pacote, eu coloco message false. Agora, se eu rodar de novo, vamos ver se vai aparecer. Não é para aparecer, tá? Ok? Agora tá certinho aqui. Aí você vê aqui que eu comecei com a introdução, coloquei blá 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 e coloquei uma referência bibliográfica aqui, tá? Essa referência bibliográfica, ela aparece aqui, ok? Mas como que eu uso isso? Bom, primeiro eu preciso desse arquivo referência.bib que já está feito aqui para vocês, tá bom? Eu vou abrir ele aqui, tá? E aí eu tenho uma referência. Como que faz essa referência? Depois eu mostro num outro vídeo, tá bom?
Mas aqui eu coloquei um exemplo e é esse campo aqui que você vai copiar e colocar na parte do texto que você quer fazer a referência, só que você coloca um arroba na frente. Isso faz com que automaticamente essa referência ela apareça aqui nessa seção. Você não precisa fazer nada, vai ser feito automaticamente, tá bom? Desde que você tenha a referência aqui nesse arquivo e você está chamando ele aqui, tá bom? Bom, isso é um outro detalhe. Então, você vai ter uma introdução, você vai explicar o problema, o seu objetivo, você vai explicar o banco de dados que vocês estão usando. Para entender o banco de dados que vocês estão usando, você vai ver aqui, ó. Você coloca aqui, tá? Para você ver no help do arquivo o que é, quais são as variáveis, etc. Bom, aí você vai fazer uma análise exploratória. Na análise exploratória, você provavelmente vai ter que fazer uma tabela, um gráfico, enfim, eu não sei o que você vai fazer. Eu coloquei um exemplo de cada. Por exemplo, eu peguei esse conjunto de dados aqui, que não tem nada a ver com o projeto que vocês vão fazer, mas só para dar um exemplo, tá? Que, por exemplo, eu tenho esse conjunto de dados, eu quero mostrar um pedacinho dele, por exemplo. Eu vou usar essa função cable, porque aí ele vai fazer uma tabela mais bonitinha, tá? Porque eu podia mostrar aqui DT, ele mostra dessa forma, tá? Como é que eu faço isso em formato de tabela para o relatório? Eu uso cable, tá bom? E aí, lá no meu PDF, vai aparecer uma tabela, tá? Cadê? Repara que ele coloca a tabela onde ele quer, tá? Onde ele acha que tem um espaço. Ele coloca a tabela, minha legenda aqui, como que eu vou preencher a tabela? A legenda é o caption, então é aqui que você vai preencher. Outra coisa importante é que, vamos supor que você vai referenciar essa tabela no seu texto, vai falar, na tabela 1, observa-se blá 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 blá. Na tabela 2, você não vai escrever tabela 1, tabela 2, porque pode ser que você mude essas tabelas de lugar e você tem que ficar voltando no texto e marcar tabela 1, tabela 2, você não precisa fazer isso. O que que você faz? Você coloca um nome no seu chunk da tabela aqui, por exemplo, coloquei tabela X, pode ser qualquer nome. E aí eu uso tabela referência. Referência qual é? Tab X. Se for uma figura, eu vou pôr fig e o nome do chunk da figura. Tá? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma figura, coloquei a legenda da figura aqui, tá? Coloquei o tamanho que eu quero que a figura apareça, largura e altura, e aí fiz um ggplot, tá? Aí ele aparece aqui no PDF, essa figura aqui com essa legenda, figura 1, aí eu tenho figura 2, ok? Uma coisa importante é que você sempre tem que usar nomes diferentes para cada chunk. Ou você deixa sem nome, tipo, tira isso aqui, só que aí você não vai conseguir fazer essa referência aqui, né? Então você tem que pôr nome diferente. Você não pode pôr tab só e chamar todos os chunks para cada tabela de tab. Você tem que ficar mudando. Então, por exemplo, figx, fiz outra figura, é outro chunk com outro nome, tá? Se você puser o mesmo nome, o código nem vai rodar. Agora, esse aqui eu não vou referenciar nada, eu não preciso pôr nome, tá bom? Outra coisa é que no meio do texto eu posso querer colocar uma medida, qualquer coisa, qualquer variável, eu posso querer referenciar o valor dessa variável no meio do texto. Como é que eu faço isso? Eu uso aspinha, R, coloco o nome da variável e fecho a minha aspinha. E isso vai aparecer no texto com o valor daquela variável, tá bom? Quer ver, ó, média. Eu calculei a média daquela variável, e aí, ó, a média da variável x é blá, 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 tá? Então, ele faz isso automaticamente. Se você, porventura, mudou uma linha do seu conjunto de dados,
Aí, o que que vai acontecer? Você muda aqui na importação, vamos supor, numa situação real, né? Você está lá fazendo um relatório para um cliente ou para o seu chefe, e aí, no meio do caminho, ele mudou uma linha lá do conjunto de dados. Você não tem que refazer o relatório todo, você vai mudar o conjunto de dados, vai apertar aqui e tudo vai ser atualizado automaticamente. Os gráficos, as médias e tudo, desde que você faça ele reprodutível. Então, esses aqui são os exemplos de coisas reprodutíveis, tá? Então, isso aqui é um exemplo, depois vocês apagam e vão fazer os gráficos de vocês, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro o exemplo, que não tenha ficado muito confuso. Mas se estiver confuso, vocês perguntam pra gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Outra coisa, se alguém quiser rodar esse arquivo .rmd em casa, no RStudio local do computador, como você está pedindo a saída como PDF, você talvez tenha que ter instalado outras coisas no seu computador, como um editor de LaTeX, tá? Então, se não estiver funcionando, vocês escrevam para a gente explicar como é que você tem que fazer isso. Você vai ter que instalar um outro software para poder ter um PDF no RStudio, tá? Então, eu aconselho fortemente usar aqui na nuvem mesmo. Ok. Acho que era isso. Coloquei tudo que eu ia falar aqui, tá bom? Bom, na hora de exportar, para vocês entregarem, vocês selecionem todos os arquivos aqui, tá? Aí vocês vêm aqui no... Não tô conseguindo enxergar. O botãozinho aqui no More. Ver se aparece aqui. Não. Ele tá cortando aqui minha tela. Ver se eu consigo ampliar. Aqui, tá quase aparecendo. Aqui, tá? Aí você vem aqui, Export. Coloca o seu RA, tá bom? Coloca o seu RA e faz o download, tá? Então, selecionou todos os arquivos, faz um download e submete lá no Google Classroom, ok? Então, era isso.